E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Rei Nicolas. Novamente, agora eu vou falar sobre o progresso que eu queria falar, talvez no filme futuro de Alien vs Predador. Naquele vídeo que eu tinha falado, deu direitos autorais, mas eu vim falar o seguinte: Prey, que é o novo filme de Predador, vai ter sim dois predadores, um macho e uma fêmea. Finalmente uma predadora. Mas antes de vocês saberem no meu modo de Alien vs Predador, se inscreva, deixe o seu like e comente. Seu comentário é muito importante para esse canal falido. E bora trocar mais ideias. Bom, se fosse para ter uma sequência de Alien vs Predador, porque o Predador vai ficar famoso e falam que vai ser melhor que o primeiro. Eu não levo muito a sério porque Jurassic World Dominion prometeu muito e deu no que deu. O filme é legal, mas poderia ter sido melhor. Mas voltando ao assunto, para caso de Alien e Predador ficarem tão famosos, porque Alien vai ter o filme e uma série. Predador vai ter esse filme deste ano, que eu vou de Predador, para quem não sabe. E praticamente meus 3 pontos. Número 1, ter uma predadora. Nos outros filmes do Predador tiveram vários predadores machos. E é a vez das fêmeas, mano. Porque as fêmeas, mano, existem fêmeas que caçam sim. Isso é um pouquinho mais raro de se ver. Que nem no jogo Predator Hunting Grounds tem uma predadora que caça. E é claramente, né, faz sentido. Porque, diferentemente dos outros predadores, ela que dava mais conta. E ela já enfrentou o Charles Schwarzenegger, sei lá como fala. Schwarzenegger, por aí. E praticamente, se fosse um filme futuro, seria Alien vs Predador 3. Primeiro, uma predadora ou duas, sei lá, porque teve um predador, 3 predadores, 3 predadores novamente, porém que são supers, e 2 predadores, que no caso é o mega super predador e um predador fugitivo. Então faria sentido ter pelo menos 2 predadoras ou mais de uma predadora, como por exemplo 5 predadoras, por exemplo. Só um exemplo, mas poderia ser muito bom. Cada predadora tem um comportamento diferente, uma aparência diferente e um jeito único de agir. E claramente uma líder, porque todos os predadores precisam de um líder para liderar. No caso, uma líder ou uma alfa, como eu posso dizer. Número 2. Se passar no futuro. Alien vs Predador tem que se passar no futuro, porque um se passou no presente / passado. Depois Alien vs Predador 2 foi muito escuro. E esse filme que eu estou querendo, só como poderia ser, a história é o seguinte: a humanidade começou a usar a tecnologia Yautja, e os predadores não gostaram nada disso. E em vez de um predador ir pra lá, a única predadora ou duas se ajeitam para ir para a Terra, para destruir, matar essas pessoas e pegar ou destruir tecnologia Yautja para que seres humanos não evoluíssem. E claro, nisso tudo, né, alguns aliens que estavam sendo guardados pela humanidade para testes, assim, para tentar controlar os aliens como sempre, né, começam a testar, soltar os facehuggers para cima dos funcionários e testar os aliens. Porém, um dos aliens, muito inteligente no sinal, no caso de aliens, poderia ter referências aos aliens de Alien ou Passageiro, Aliens ou Resgate e vários outros. Mas pode ter também os aliens de Alien vs Predador 1 e 2. Até os do novo filme do Alien, que é no caso aquele lá do Prometheus, e alguns outros. E no caso tem que se passar no futuro, ou seja, máquinas avançadas, pessoas com tecnologia avançada, carros voadores, essas coisas, para se parecer no futuro, no caso. E no caso as predadoras vão estar bem, sabe? As predadoras vão ser um pouco maiores, assim, em questão da maioria dos predadores, só um pouco. E praticamente elas seriam literalmente mais rápidas e fortes do que os machos. Ainda por cima,
de ou ser uma mãe e uma filha caçando para a primeira vez, ou duas irmãs ou amigas que são muito próximas. Que no caso elas teriam que destruir a tecnologia Yautja, porque os humanos estão usando. E é claro, nisso dá algum erro, os aliens começam a sair e infectar todo mundo. E claro, as predadoras, além de resolver essa treta, tem que ir matando os aliens. Óbvio que talvez uma seja morta pelos... Tipo, ela é meio infectada. E pra ela não soltar um predalien no corpo dela, ela tenta se explodir. Porém, os aliens quebram e ainda prendem ela nos bagulhos dos aliens. E um predalien nasce. Enquanto isso, o predador destruía a tecnologia Yautja e matava os aliens. Porém, ela tenta chamar a sua mãe barra amiga, sei lá, alguma coisa do tipo. E não ia dar certo. E na hora que ela vai atrás, ela já estava morta. E claro, ela tira sua bomba de pulso, joga ali perto. E antes de explodir, ela faz um sinal de respeito à sua mãe ou irmã, sei lá. E vai embora. E claro, destruindo o ninho de aliens, essas coisas. Referências a Alien vs Predador 1. E claramente, mais ou menos entre o final, assim, os humanos assim começam a atirar contra a predadora. A predadora só tenta desviar e não quer treta com eles, mas é claro, né? Atacam primeiro, ela ataca de volta, matando alguns, pegando o crânio de outros. E claro, claramente que no caso ela não mata os outros dois personagens, que eu não vou querer saber o nome, que são pessoas, porque elas estavam desamadas e com medo. Então a predadora vê que eles não são uma ameaça, então vai embora. E é claro, ela enfrenta uma espécie de rainha que está se tornando uma rainha, tá ligado? Uns aliens que tá quase se tornando rainha. E ela começa a matar os outros aliens até a hora de ela enfrentar o Predalien. E no caso, ela fica na fúria. E teremos uma luta entre Predalien fêmea e Predadora fêmea. Seria muito da hora de ver essa luta. Diferentemente do Predador e do Predalien, que é tudo escuro e a luta foi bem rápida, essa luta seria um pouco demorada. E é claro que os aliens ia pra cima com tudo da Predadora, aferindo ou até mesmo arrancando e destruindo algumas tecnologias como o canhão de plasma. E claramente a máscara. Óbvio que ela consegue segurar um facehugger e matar. Até que ela consegue finalmente matar o Predalien. E ela vai para cima da Rainha Alien. E a Rainha Alien já tinha se tornado uma rainha de fato. E aí a luta fica muito mais complicada. E no caso, ou ela poderia ser descendente. A predadora que eu estou falando poderia ser descendente do Celtic. Ou do próprio Scar. Do Scar Predator, aquele do jogo, entendeu? A referência. E praticamente ela consegue finalmente matar a rainha. Com bem dificuldades. E claro, muito cansada, ela cai no chão. E é claro, óbvio que os humanos que estavam do lado dela, matando os aliens, essas coisas. E quando os aliens percebem que a Rainha Alien morreu, eles começam a enfraquecer, os humanos começaram a tirar bala neles. A predadora, no caso, sai da onde que ela tava, levando os crânios dos aliens e a da Rainha Alien e do Predalien para a nave. Com bem dificuldades, porque ela tava toda ferida e carregando peso. E no caso, óbvio que naquela bomba lá, ela explodiu a tecnologia Yautja. E praticamente nem a máscara da própria conseguiu. Então ela literalmente chega perto dos seres humanos, dos humanos que estavam do lado dela, e percebe que eles eram aliados. E antes de ir embora, ela dá um canhão de plasma e um disco de mão. E vai embora. E daí quando ela já saiu da Terra, mostra um pouco dela, colocando uns meio que curativos assim, questão de um bagulho que coloca assim com tudo para se curar, de curar, né? E praticamente seria mostrado ela finalmente chegando na terra dela.
E é claro, ela ganha um título alto de líder, no caso de uma líder de guerra, porque ela conseguiu sobreviver, teve a honra e, claro, destruiu as tecnologias Yautias e matou os Xenomorphos. E no caso, óbvio que ela é colocada no rank alto e os seres humanos, assim, que aqueles dois personagens que são homem e uma mulher, que estavam lutando lado a lado, ficam com as armas do Predador guardadas para um futuro. E aí, quem sabe, teríamos uma sequência, um remake, alguma coisa do tipo. E bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E essa é a minha opinião de Alien vs Predador 3. Tudo bem, você tem sua opinião